Shalom de Yeshua HaMashiach. A paraxá de hoje encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo de número 4, e o versículo 1 e o 2. Depois destas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como som de trombetas, falando comigo, disse: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. João agora vai dar início à sua segunda visão. E no que consiste essa segunda visão? João agora vai deixar a terra e agora ele vai para o céu. E ele vai ver o trono de Deus. Nada mais, nada menos do que isso. Qual é a finalidade de Deus mostrar? Revelar isso, registrar e enviar às igrejas. A igreja estava embaixo de uma opressão romana, um império opressor, e os cristãos eram um dos principais alvos. E a pergunta dos cristãos era: como poderíamos resistir essa perseguição? Como poderíamos obter força e coragem frente a tamanha oposição? Resposta: tendo ciência, tendo conhecimento que acima de César, acima de Roma, está Deus. Que Deus está acima de tudo e de todos, e governa e controla tudo. Portanto, uma visão do céu traria paz, segurança e fé para aqueles que ainda estão e estariam na terra. Essa é a finalidade: mostrar para eles que Deus está no controle, apesar de toda a ameaça desse terrível império. João começa dizendo: depois dessas coisas. Que coisas? A primeira visão que ele teve do Cordeiro glorificado. Ele entrou em êxtase. Agora, João volta desse êxtase e vai dar início à visão. João vê uma porta aberta no céu e ela está completamente aberta. E de repente, ele está diante da porta e ele ouve uma voz falar. E essa voz fala com ele, e era uma voz de trombeta. E ele reconhece que é a mesma voz que falou com ele no capítulo de número 1. Quando ele teve a visão dos 7 candeeiros, e atrás de mim, está lá no versículo 11, ele ouve a voz como trombetas. No Antigo Testamento, quando eram tocadas, elas anunciavam que uma mensagem viria, e era uma proclamação de uma mensagem. Quando ouvi essa voz, uma palavra de ordem é enviada: sobe para aqui. E o que acontece quando João para diante da porta? A voz diz: entra por esta porta, sobe, passa por essa porta, sobe, e você vai ver o que o Senhor está fazendo. O Senhor está convidando João para entrar no céu. Deus também chamou Moisés, uma vez no livro do Êxodo, para Moisés subir ao monte. Só que aqui, Deus não estava chamando João para o Monte Sinai, mas para o céu. Sobe, porque eu te mostrarei. Teve outro homem que foi até o céu, o apóstolo Paulo,
Segundo aos Coríntios, capítulo de número 12, Paulo também esteve lá, mas Paulo foi proibido falar ou se recusou falar. Mas a João foi permitido falar o que ele viu lá. E é o que João viu lá, aquilo que Paulo viu, que não pôde ou não quis contar. É o que vamos ver. Cristo chama João com fim de mostrar acontecimentos futuros. João, para ver tudo, ele estava tomado pelo Espírito. João entra no céu. Qual a primeira coisa que ele vê? Ele vê a coisa mais majestosa, algo que se destaca mais do que tudo que há lá. Ele vê um trono, e mais do que um trono, ele vê alguém sentado no trono. Quando Deus revela o trono, Deus queria mostrar a sua autoridade. Trono fala de soberania, governo, controle, domínio. De modo que no centro do universo está o trono de Deus. Ele está assentado no trono. É isso que João vê, mostrando o seu absoluto controle no mundo. O Salmo 103, o verso 19, ele começa mostrando o trono, porque o público da época sabia que havia um trono aqui na terra, que estava comandado tudo no trono terrível, temido. Era o trono de César. Com essa visão, Deus quer mostrar a João que existe um trono que sobrepuja em poder, autoridade, tamanha o do César, o do Nabucodonosor, o do Alexandre o Grande, o de Ciro da Pérsia e de todos os outros tronos. Outros tronos que já estiveram sobre a face da terra. Ele está mostrando que acima de todos os tronos, do trono de César, está de Deus. É a visão que Isaías teve no capítulo 6, no versículo 1. Todos os tronos da terra são brinquedos diante do trono de Deus. Ou seja, a ideia é: vocês não precisam temer. Crentes do primeiro século e de todos os outros, o destino do mundo e da igreja está nas mãos de Deus. Essa é a ideia. João não vê só o trono. João também vê alguém assentado no trono. Notem que João não define com precisão quem está assentado no trono. Ele só diz que é alguém. Porque ele sabe que aquele que está assentado é indescritível. A sua grandeza, a sua glória e majestade. E ele se limita em dizer alguém. E para descrever quem está assentado, ele vai usar símbolos, formas, cores. É o máximo que ele consegue para descrever. Baruch Hashem.